Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa e também compartilhando este vídeo com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar o sininho das notificações, porque assim você vai receber todos os dias as nossas missas, também as nossas novenas, eventos, e poderá sempre estar rezando conosco. Venha participar desta Eucaristia conosco. Celebramos hoje a sexta-feira da primeira semana do tempo comum. Reunidos em comunidade, celebremos a presença de Deus entre nós. Ele é o nosso Rei e a razão da nossa fé. Com ele vencemos todos os obstáculos. Nas águas do Jordão mergulhado, Cristo recebeu o Espírito Santo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Nas águas do Jordão mergulhado, Cristo recebeu o Espírito Santo. Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz. Eis aquele cujo poder é eterno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, atendei como Pai às preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, todos os anciãos de Israel se reuniram, foram procurar Samuel em Ramá e disseram-lhe: Olha, tu estás velho e teus filhos não seguem os teus caminhos. Por isso, estabelece sobre nós um rei para que exerça a justiça entre nós, como se faz em todos os povos. Samuel não gostou quando lhe disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E invocou o Senhor. O Senhor disse a Samuel: Atende a tudo o que o povo te diz, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediram rei e disse: Estes serão os direitos do rei que reinará sobre vós. Tomará vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos, e os fará correr à frente do seu carro. Fará deles chefes de 1000 e de 50 homens, e os empregará em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de suas armas e de seus carros. Fará de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tirará os vossos melhores campos, vinhas e olivas, e vos dará aos seus funcionários. Das vossas colheitas e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo, e o destinará a seus eunucos e a seus criados. Tomará também vossos servos e servas, vossos melhores bois e jumentos, e os fará trabalhar para ele. Exigirá o dízimo de vossos rebanhos, e vós sereis seus escravos. Naquele dia, clamareis ao Senhor por causa do rei que vós mesmo escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Porém o povo não quis dar ouvido às razões de Samuel e disse: Não importa, queremos um rei, pois queremos ser como todas as outras nações. O nosso rei administrará a justiça, marchará à nossa frente e combaterá por nós em todas as guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e repetiu-as aos ouvidos do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Faze-lhe a vontade e dá-lhes um rei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria, seguirá pelo caminho sempre à luz de vossa face, exultará de alegria em vosso nome dia a dia, e com grande entusiasmo exaltará vossa justiça. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Pois sois vós, ó Senhor Deus, a sua força e sua glória. É por vossa proteção que exaltais nossa cabeça. O Senhor é o nosso escudo, ele é a nossa proteção. Ele reina sobre nós, é o Santo de Israel. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia.
convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei estavam ali sentados, refletiam em seus corações: Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados, a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando em seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, ontem nós víamos na primeira leitura a derrota de Israel e mesmo diante da presença da Arca da Aliança, Israel era derrotado e a Arca foi subtraída do meio deles. Hoje, Samuel enfrenta um problema muito grande contra aquele povo cabeça dura. O povo exigiu um rei. De um lado, porque todas as nações que ali existiam tinham reis. Então, eles estavam se achando inferiores. Por outro lado, a liderança de Samuel não estava sendo muito agradável. Aqui já se fala que Samuel estava bem velho, né? E nem os filhos do próprio Samuel andavam no caminho dele. Isso significa o quê? Que o controle daquela população não estava mais voltado para Deus. Na realidade, a gente fala em controle no sentido que todos os juízes que vieram antes de Samuel ainda usavam do nome de Deus de boa fé, ainda o povo tinha uma certa admiração por Deus, o povo tinha um coração reto. Só que aqui, diante da derrota, o povo começou a desviar o caminho. E muitas vezes, olhando para a situação local que eles enfrentavam, eles acreditaram que seria melhor ter um homem, coroado rei diante deles, como todas as nações, que liderariam exércitos, que fariam e aconteceriam. Enquanto isso, Deus era descartado. O próprio Deus fala isso. Não é a você, Samuel, que eles estão rejeitando, é a mim. Dito e feito. Samuel, ele ainda fica meio que até meio triste, né, com essa situação, mas o próprio Senhor o conforta e fala: faz, deixa eles. Às vezes não adianta a gente teimar, né? Muitas vezes as pessoas, elas veem que Deus existe, elas veem que os milagres acontecem,
e tudo mais. Mas elas preferem coisas mais visíveis, vamos dizer assim. Ou seja, Deus a gente não vê em carne e osso andando no meio de nós. Nós só temos a nossa fé. E muitas vezes a gente esquece que Deus marcha sempre à nossa frente. Deus mostra a todos o seu amor através dos acontecimentos da nossa vida. Mas a gente é teimoso, espera e coloca no outro talvez a nossa salvação, talvez a nossa credibilidade. Acreditamos que, de uma certa maneira, os outros ou alguma liderança vai resolver os nossos problemas, enquanto a gente mesmo não toma a frente de uma certa maneira. Samuel ainda até tenta estar alertando o povo nessas consequências aqui que Samuel apresenta, são na realidade nada mais nada menos do que acontecia nos outros reinos. Mas o povo não quis ouvir. Os ouvidos estavam cerrados, os ouvidos estavam tapados. Dito e feito, então vamos ter um rei agora em Israel. Vamos ter alguém agora que vai aí liderar o povo, mas com alguns problemas, em todos eles, não vou apresentar pontos positivos e negativos, claro, mas sempre agora Deus não estava mais como sendo o centro. Os líderes, né, como até o próprio Samuel, né, os que vieram, eles falavam por Deus, eles eram porta-vozes do próprio Deus. Quem liderava o povo era Deus, não eram as pessoas. Não era Samuel, não foi Moisés, não foi Josué. Eles existiram, fizeram a sua parte, mas eles falaram pelo próprio Deus. Agora, o que eles querem é alguém que vai falar por si só, que vai decidir o que é melhor e o que não é para o povo, e Deus vai ficar de lado. Isso, na maioria das vezes até hoje, né, causa uma estranheza para a gente, porque embora nós tenhamos lideranças mundiais aí nos países, tenhamos aí lideranças nas nossas comunidades, nos lugares que nós frequentamos, muitas vezes nós não conseguimos enxergar nesse líder o próprio Deus. São pessoas aí que estão olhando para o próprio umbigo, pessoas aí que têm outros interesses que não o bem-estar social, e isso é lamentável. Isso realmente faz qualquer povo ficar desunido. Mas Jesus é o contrário, né? Felizmente, Jesus ele tem essa pedagogia do contrário. Para começar, ele volta para Cafarnaum. Isso significa o quê? Que a missão dele, ele vai, volta, porque os lugares precisam ser evangelizados, as pessoas estão ali e trazem para Jesus esse homem paralítico. A enfermidade, a gente vem falando, né, ela era tida como um castigo de Deus e, portanto, a pessoa estaria sendo punida por alguma coisa que tenha feito ou pelos antepassados. Esses 4 homens que trazem esse paralítico representam os quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, o que significa que, de todas as partes, as nações ainda se acorrem a Deus. Só que esse homem, quando Jesus vê a fé dele, ele não o cura necessariamente de uma hora para outra. Ele faz de um processo. Em primeiro momento, ele diz que os pecados estão perdoados, para só depois ele dizer: levanta, pega a tua cama e anda. Ou seja, quebra essa linha de preconceito, quebra essa linha de que é castigo. Se antes a cabeça do povo estava fechada nesse castigo, agora Jesus vem falar: eu estou perdoando o pecado dele. Ele não tem que pagar por alguma coisa que talvez nem ele tenha cometido. Agora então ele pode caminhar em paz. Mostra pra gente que ainda Deus quer resgatar o seu povo. Isso mostra pra gente que ainda Deus se importa com cada um de nós. Mostra que Deus ainda quer olhar para as nossas escolhas, muitas das vezes mal feitas, e ainda quer consertar, para que faça que todos nós olhemos para Ele
Não é rei, não são os reis, não são os políticos, não são tantas pessoas aí que vão dar a salvação. A única salvação é Jesus. O único rei é Jesus. Rei este que se encarnou, que veio até nós. Padeceu, foi sepultado, mas ressuscitou. Ninguém mais fez isso. Então, significa que a gente tem que começar a olhar agora para o Senhor, onde quer que Ele esteja, se reunir ali. Mas não como curioso, né? Não como curioso, porque curioso existe em qualquer lugar. Mas como alguém que tenha realmente fé e acredita que quem vai resolver os nossos problemas é somente Deus. Mas muito mais do que os nossos problemas físicos e mundanos, mas principalmente os nossos problemas celestes e espirituais. Deus é assim. Deus é amor. Ele permite que a gente caia, que a gente erre, porque assim a gente começa a aprender, a gente começa a se levantar, a gente começa a perceber que sem Ele nada nós podemos ser. Nunca vimos coisa assim. Termino o Evangelho de hoje, como eu também termino aqui esta reflexão, dizendo que enquanto nós não enxergarmos Deus como o centro da nossa vida, as nossas coisas sempre estarão empacadas, a nossa vida jamais irá progredir e jamais nós alcançaremos aquilo que a gente tanto quer. Só Deus basta, só Deus é aquele que pode tudo. Vamos rezar, irmãos? Senhor Deus bondoso, necessitados da vossa infinita misericórdia, a vós elevamos os nossos pedidos. Em vossa bondade, escutai-nos. Senhor Deus da vida, escutai-nos. Conservai o vosso povo na fé que nos leva a vencer as idolatrias do egoísmo, da iniquidade. Nós vos pedimos, Senhor Deus da vida, escutai-nos. Defendei os povos e nações que convivem com guerras, fome e outros males. Nós vos pedimos, Senhor Deus da vida, escutai-nos. Ensinai-nos a ser solidários com os doentes e sofredores da nossa comunidade. Nós vos pedimos, Senhor Deus da vida, escutai-nos. Senhor, em vossas mãos colocamos estes pedidos que brotam dos nossos corações e das nossas necessidades. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Cantai ao Senhor um canto novo. Cantai ao Senhor, ó terra inteira. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Adorai o esplendor da santidade. Terra inteira estremecei diante dele. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Cantai ao Senhor um canto novo. Cantai ao Senhor, ó terra inteira. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possa agradar-vos, ó Deus, a oferenda do vosso povo, que ela nos obtenha a santificação e o que confiantes vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem,
e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, os pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que, chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, vive em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como o primeiro dom dos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso, nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou, em sinal de eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do nosso agrado e salvação do mundo inteiro.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa Igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Moacir, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos. Por Cristo Senhor nosso, concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
cepa brotou da rama brotou a flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. O Espírito de Deus sobre ele pousará, de saber, de entendimento, este Espírito será. De conselho e fortaleza, de ciência e de temor, achará sua alegria no temor do seu Senhor. Da cepa brotou da rama brotou a flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. De vós, Senhor, brota a vida, na vossa luz veremos a luz. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que refazeis as nossas forças pelos vossos sacramentos, nós suplicamos a graça de vos servir por uma vida que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e de em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será.